Ok, rapaziada, então vamos lá. Hoje vamos falar de Êxodo. A galera que está em casa vai ver agora que ninguém não vai falar nada durante a aula hoje, porque tá todo mundo comendo pizza, entendeu? Tá todo mundo de boca cheia aqui na aula. Vamos falar de Êxodo. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, segundo livro do Pentateuco. O que significa a palavra Êxodo? Significado da palavra Êxodo. Êxodo é saída, né? A gente vê a palavra em inglês exit, né? Êxodo, saída. E é um movimento, normalmente, de um povo saindo de algum lugar, certamente para ir para outro lugar. Para eu situar vocês na história, o livro de Êxodo, na verdade, o Êxodo descrito no livro de Êxodo, né, a saída, significa o quê? É a saída do povo judeu da terra do Egito. O que o povo judeu estava fazendo na terra do Egito, Vitor? Eu quis chegar em Êxodo agora para que a gente pudesse conhecer um super-herói da Bíblia. Nós temos vários super-heróis na Bíblia. Falamos de Noé e agora vamos falar de Moisés. É o segundo super-herói da Bíblia que a gente vai falar. São vários, né? Vários deles. Tem Davi, tem Salomão, tem Daniel, tem José, tem vários. Paulo, tem vários heróis. Moisés é um dos grandes heróis da Bíblia. E o que Moisés e o povo judeu estão fazendo no Egito? Vamos lá, situar vocês na história. O povo judeu, desde Gênesis, né, desde o início de Gênesis, se localizava em uma área, numa região, né, e se espalhou por aquela região. Não eram muitas pessoas, eram poucas pessoas, não era uma grande população, o povo criado por Deus. E o grande patriarca dos judeus chama-se Abraão. Abraão é o cara do povo judeu, é o cara, é o pai da nação de Israel. E Abraão, ele teve um filho, ele teve um filho, né? Ele teve filhos, mas ele teve um filho importantíssimo, que é a linhagem, que é Isaac. Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. Jacó foi o cara que teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E desse povo, das 12 tribos de Israel, suscitaram 70 pessoas, entre filhos e netos dos filhos deles, dos filhos de Jacó. Por que Jacó é o pai das 12 tribos de Israel? A gente vai chegar em algum momento em Gênesis de novo para a gente entender quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó. E Jacó, o nome dele foi trocado para Israel, naquela que foi a primeira luta de jiu-jitsu, o primeiro confere da história da humanidade, certo? Exatamente. Então, ele quebrou um pau com um anjo de Deus e perdeu, tomou a peia. Saiu mancando, machucado e trocaram o nome dele. De Jacó ele passou a ser Israel. Então, o nome do Estado de Israel é por causa desse cara. A origem é o nome Jacó. Jacó teve o nome trocado para Israel. E ele teve 12 filhos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Benjamim e José. 12, certo? Esses 12 caras tiveram a cacetada de 70 negros lá. E houve um tempo, né, que a área onde eles estavam, a região toda, teve uma seca enorme. E a gente vai passar por esse momento, a gente vai chegar lá nesse momento, para vocês entenderem. Estou querendo situar vocês no Êxodo. José estava no Egito. Eu vou explicar numa aula por que ele estava no Egito já. Um dos 12 filhos de Jacó estava no Egito, mandando pra caramba. E ele chamou, eu não quero entrar muito no detalhe disso, mas ele chamou a família para ir para lá. Né? Ele arrumou um jeito da família dele toda ir para lá, para ir para o Egito. A família chegou toda no Egito e foi ficando, e foi se multiplicando. E durante 430 anos, a descendência de Jacó se multiplicou na terra do Egito. Eles chegaram lá com muita moral, porque eles eram da família de José, e vocês vão entender que José era um cara muito importante para o Egito naquela época, mas 430 anos se passaram
E os faraós que foram sucedendo, o faraó que era o chefe de José na época lá, esqueceram da existência de José. E os egípcios passaram de pessoas bem recebidas a escravos dos egípcios. Então eles pegaram todo o povo judeu e botaram para trabalhar pesado. Eles viraram escravos. Eles viraram escravos. Então o povo judeu teve essa origem de escravidão. E quando isso aconteceu, nasceu Moisés. Moisés nasceu num lar judeu. Ele é judeu, nasceu num lar judeu. Só que o que aconteceu com Moisés? O bebezinho Moisés, e vocês vão entender por que o nome dele é Moisés também. O bebezinho Moisés nasceu no meio de uma lei que o faraó da época, Ramsés II, tinha colocado. Ele falou: o povo judeu se multiplicou demais na minha terra e eu quero eliminar essa galera. O que a gente faz? A partir de agora, todo menino judeu que nascer, morre. Então as parteiras tinham uma ordem de quando nascesse um menino judeu, elas afogassem ou matassem ali no nascimento. Essa lei no reino todo do Egito lá, apavorou os judeus, obviamente. Então, alguns tentavam esconder os filhos, meninos que nascessem. E algumas parteiras, tem uma história de duas parteiras que falaram assim: não vou fazer isso. Moisés, quando nasceu, a mãe dele não tinha como esconder ele. Então o que ela fez? Ela pegou e botou o bebezinho num cestinho de junco, de madeira, e botou no Rio Nilo. Largou lá e falou: Deus, cuida. Pegou o filho e botou no Nilo, bicho. Botou no rio. E o bichinho foi. E ele pegou a mãe pegou a irmã Miriam, a irmã de Moisés, e falou, porque ela podia estar lá, porque ela era mulher: vai ver até onde ele vai. E ela ficou de longe vendo o cestinho com o irmão dela indo embora pela correnteza. E acabou que o cestinho foi e se prendeu num arbusto no meio do rio, naquelas plantinhas assim, pertinho do castelo de Faraó, da casa de Faraó, onde a filha de Faraó tomava banho no rio. Ela ouviu um barulho, um choro, e ela foi ver o que era, a serva dela foi ver o que era, e encontrou uma cestinha de junco e com um bebezinho dentro. E a Bíblia diz que a menina se emocionou e falou: ah, meu Deus, eu vou cuidar desse bichinho aqui. Então Moisés foi adotado pela filha de Faraó. O cara queria matar todos os judeus, meninos. A filha dele criou um judeu dentro de casa. Fala. Até porque ela tinha acabado de perder um bebê dela, né? Ela tinha acabado de perder um bebê dela, só que ninguém ainda até então sabia, né? Que ela tinha perdido o bebê, ela não tinha comunicado para ninguém. Aí, quando ela foi pro rio, estava até com as servas dela, e ela acabou achando, né, o bebezinho, né, que parece, se eu não me engano, que o nome Moisés é filho da água, né? Tirado das águas. Tirado das águas. O bebê, e ela falou até para a serva dela, por favor, ninguém comunique, vai ser um segredo nosso, né? E ela acabou levando e acolhendo o bebê como se fosse o dela própria. Olha só. Só que ela não tinha contado para ninguém. Só que isso você aprendeu na série. Não foi na Bíblia. Não. Por quê? Porque na Bíblia não diz isso. Não. Aí entra uma ficção. É por isso que a gente tem que separar o joio do trigo aqui, entendeu? Lógico, mas faz sentido, né? Não, é lindo. Não, peraí, é lindo, bonitinho, mas não é verdade. Não tá na Bíblia isso aí. Não, você tá vendo muita série Netflix. Isso aí é série Netflix. Vale a pena porque dá uma noção muito boa da realidade, dos fatos que aconteceram ali, dá uma visão muito boa, ilustra bem isso aqui. E o livro de Êxodo é muito importante ser ilustrado, porque é muito louco você saber que 3 milhões de pessoas caminharam no deserto. Então você tem que ver isso aqui, mar abrir, uma loucura do cacete. Então é legal quando você vê uma série, tem um filme que é O Príncipe do Egito, que é da Disney,
que é o que mais vale a pena assistir. Na minha opinião, Príncipe do Egito é um desenho animado da Disney que é uma das coisas mais lindas que já foi feita. Vale muito a pena assistir. Para mim é o mais fidedigno. É bem... Príncipe do Egito. Então, inclusive vai ser o título desse vídeo vai ser o Príncipe do Egito. Porque Moisés foi criado pela filha de Faraó. Ou seja, ele era neto de consideração, né, de adoção, do cara mais poderoso da terra. Que mandou matar todos eles, né? E ele foi criado ali. E para melhorar ainda, Miriam, quando viu, que Miriam trabalhava no palácio também, quando viu que identificaram lá que era uma criancinha israelita, ela chegou e falou assim, você quer que eu traga uma pessoa para amamentar esse bebê? Porque a senhora não tem leite. Quer que eu traga uma pessoa para amamentar esse bebê? Ela falou, quero, traz uma pessoa, um dos escravos lá de Israel. Quem que ela trouxe? A mãe dele. Então a mãe dele pôde criar o filho em paz dentro do palácio. Dentro do palácio não, porque ela criava ele em casa e tal, mas estava sempre lá com ela. Então a mãe dele criou o próprio filho. Olha a salvação que Deus provê. Né? Como é que ele movimenta, né? Muito doido isso. Então Moisés foi criado como neto de Faraó pela própria mãe dele, natural, e cresceu ali, foi educado ali, estudou, foi super escolado. O cara, pô, cabeção, fera. Exatamente, é um cara educado. Eu falei disso para vocês. Quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros, é dito pelos estudiosos que foi Moisés. Por quê? Porque ele era um cara muito estudado. Eu falei isso na primeira aula. Né? Todas as leis, toda a história, né, do povo judeu ali no Egito e tudo o que aconteceu. O censo, que é o livro de Números, que é o censo e a contagem do povo judeu, tudo isso. Então Moisés cresce na casa de Faraó, é o playboy do Egito, playboy, poderosão. Só que dentro dele ardia a cidadania dele, a origem dele. Ele é judeu. E todo mundo sabia que ele era judeu, mas todo mundo respeitava porque ele era neto de Faraó, pô. Então, um belo dia, ele estava andando lá pelas obras e ele viu um capataz lá, um dos caras que trabalha, um dos egípcios lá, que são dos guardas, espancando um trabalhador judeu, porque o trabalhador estava de vagabundagem. Então, espancando o trabalhador judeu. Moisés, a Bíblia diz que Moisés ficou com o coração apertado, pegou uma pedra e deu na cabeça desse guarda, e esse guarda morreu. Ele enterrou o guarda debaixo da areia. Nego viu o que ele fez e ele, picou a mula. Saiu fora. Foi embora. Moisés foi embora do Egito. Fugiu do Egito. Foi para o deserto. Ele voltou no segundo dia. Aí tem todo... tem toda uma que assim, não tem muita necessidade. Mas para você entender, isso tudo aconteceu em 1300 a.C., mais ou menos. Tem estudos que dizem que é 1400, outros que é 1280. Então vamos ficar aqui em 1300. Então, 1.300 anos antes de Cristo, essa situação que eu contei para vocês aconteceu. Certo? Quando Moisés saiu do Egito e foi para o deserto, ele tem um detalhe que aparece que ele parou num poço para pegar água, tinha umas mulheres lá e ele conheceu aquela que seria a esposa dele, que é Zípora. Zípora parece com o nomezinho de uma loja de cosméticos que tem por aí, não tem? Que é o nome dela, que é Séfora. Sephorá. A origem do Sephorá é o nome da Zípora, que é a mulher de Moisés. Aí, ó, tá vendo? Vocês vão aprender tanta origem de tanta coisa aqui, que é brincadeira. Então, Moisés vai para a casa de Zípora, conhece o pai dela, Jetro, e Jetro bota ele para trabalhar. E ele passa a ser o quê? O cuidador, ele era o pastor das ovelhas, do sogro. E viveu lá, e teve os filhos dele e tal, beleza, né? Viveu lá no deserto por um bom tempo com Jetro e com a família toda da mulher dele. Um belo dia, chega a hora, filho. Não tem jeito. Aquele cara não deu essa sorte toda quando nasceu e aconteceu isso tudo por ele, porra, do nada, né? Ele estava sendo procurado no Egito, mas passou anos fora. Um belo dia ele estava andando por uma área mais inóspita, assim, foi pegar uma ovelha lá, e de repente ele ouve uma voz. Não, ele ouve uma voz porcaria, não, mentira. Ele vê um arbusto pegando fogo. Ele olhou para o arbusto,
E o arbusto pegava fogo, mas não se consumia. Porque quando você bota fogo numa planta, ela vai embora, né? Ficava o fogo o tempo todo naquele arbusto ali. E ele foi chegar perto para ver. E quando ele chega ali, acontece o chamado de Moisés. Então eu falei para vocês o que é o Êxodo, situei vocês no tempo, expliquei para vocês quem é Moisés e agora a gente vai chegar no chamado de Moisés, no propósito para o qual Moisés nasceu. Agora vocês vão entender por que Deus resolveu cuidar tanto daquele cestinho de madeira no rio, porque esse cara tinha um papel muito importante a cumprir. E aquela sarça, né, aquela moita que estava pegando fogo, dela saiu uma voz grossa que falou, Moisés. E ele olhou para os lados assim e ele, quem está falando comigo? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o terreno que você está pisando é solo sagrado, é terra sagrada. E ele, beleza, tirou a sandália e foi lá chegar perto da sarça, lá da moita queimando. E ali ele recebeu o chamado dele. Deus chega para ele e fala assim, eu te criei para você tirar o meu povo, libertar o meu povo do Egito. O meu povo está sofrendo lá, você sabe disso. E eu quero tirar eles de lá. E você é o cara que vai tirar. Pô, mas eu não posso nem voltar lá. Se eles voltar lá, eu vou contigo, bicho. Fica tranquilo. Se eu tô Quando Deus, na Bíblia, toda vez que Deus dá uma ordem, dá um chamado, ele vai contigo. É isso que ele mostra, isso que a Bíblia mostra. Que Deus, quando tem um chamado para alguém, ele está falando assim, vamos. Lembra do vamos? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo da Trindade? Agora entra o cara. E ele fala, estou contigo, eu vou contigo, fica tranquilo. Ele, pô, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho como, eu não vou. Não, você vai ter que falar com o faraó, que naquela época não era mais o pai dele, né? O pai dele já tinha morrido. Você vai ter que falar com o faraó. E faraó vai ter que liberar meu povo. Pô, mas eu falo o quê? Você vai dizer o seguinte, eu, o Senhor, pedi para que libere o meu povo para ir me adorar no deserto, para sair fora daqui. Caminho de 3 dias, vão passar um tempo no deserto. Pô, mas ele vai deixar? Não. Pô, mas então para que você quer que eu faça isso? Porque eu quero que você faça, pô. Não, mas eu não sei falar direito. Ele falou, eu sei que você não sabe falar direito. Eu sou gago, pô, eu não tenho essa desenvoltura. Ele falou, tudo bem, mas teu irmão Arão fala bem pra cacete, é eloquente, né? Então, eu vou arrumar um emprego para ele também. Você vai com a unção, você vai com o meu poder e Arão vai com a eloquência dele. Então, eu vou ser o teu Deus, você vai ser Deus para Arão. Eu vou falar para você o que tem que fazer e você vai falar para Arão o que tem que fazer. E Arão vai falar lá pro faraó. Estamos combinados? Ele, pô, mas eu não tenho... Aí a Bíblia diz, aí tem uma passagem muito interessante aqui que fala o seguinte, que Deus se irou com Moisés. Não, eu não quero ir, manda outro. Quando ele falou, manda outro, a Bíblia diz que Deus chegou e falou assim, como é que é? Você está me dizendo que eu criei você errado? Você está me dizendo que você não serve porque eu fiz você para servir? Tá maluco? Vou te dar uma prova aqui. O que você tem na mão? É um cajado? Joga no chão. Jogou no chão, virou uma serpente. Aí ele, uau! Aí ele falou, pega pelo rabo. Pegou pelo rabo, virou um bastão de novo, virou um cajado de novo. Então, é nesse nível aí que a parada vai acontecer. Mas tu tem que acreditar no que eu estou te falando. Vai para o Egito. Porra, e ele fala assim, caraca, meu irmão. Eu tenho que falar com os caras lá, eu chegar lá, ele já vai me juntar de porrada. Tô ferrado, meu irmão. Hã? Deus mandou ele fazer isso mesmo. Então, só que os outros caras fizeram também, mas não chegamos lá ainda. Aí o que acontece? Quando Moisés chega no Egito, ele leva o irmão dele. E ele chega na cara do faraó e fala assim, fala faraó, o negócio é o seguinte, libera meu povo, porque meu Deus mandou. O faraó olhou e falou, teu Deus é quem, rapaz? Quem é que é teu Deus? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que a gente precisa aprender quem são esses caras. Porque quando Deus se apresenta para Faraó, ele passa a se apresentar como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o Deus dos patriarcas dos judeus. Então nós temos que saber quem é Abraão, quem é Isaque, quem é Jacó. Concorda? Importante a gente saber esses caras. São os 3 fera ali, ó. Avô, pai e filho ali, né?
Todo mundo ali. Então, tem que conhecer esses caras. Moisés e Arão, né, que é o porta-voz de Moisés ali, falam isso para o faraó. E o faraó fala, não vou não, vocês estão de vagabundagem. Vocês querem é que o meu povo, que os judeus parem de trabalhar. Eu vou botar eles para trabalhar dobrado agora. Resumindo aqui a situação, o faraó chegou e falou assim, por causa da tua petulância, tu vem me pedir para liberar o povo para ir para o deserto, ficar de vagabundagem, parar de trabalhar, vou fazer eles trabalharem mais. A partir de agora eles vão fazer tijolo sem palha. Porque eles usavam palha para fazer tijolo e para ficar firminho lá. Agora não vai ser mais fornecida palha para eles. Eles que se virem para arrumar palha. E eu quero o mesmo número de tijolos diário. A meta é a mesma, mas sem o mesmo ingrediente. E aí o nego desesperou. E a Bíblia diz que Moisés foi conversar com os líderes ali dos judeus, dos trabalhadores, e eles ficaram pau da vida com Moisés. Eu imagino como que Moisés ficou se questionando, cara, Deus me mandou vir para cá, o faraó tá puto comigo, agora o meu povo também tá puto comigo, tá todo mundo puto comigo agora. E Deus agora tá feliz que ele tá fazendo as coisas que ele falou. Então, isso é para vocês entenderem que a Bíblia, ela mostra poucos detalhes, assim, que acaba a gente vendo num filme, numa série. Por quê? Porque a criatividade. Aí o nego fala, não, porque estudiosos viram que não sei o quê, não sei o quê. Estudiosos também viram que Moisés talvez não tenha nem existido. Isso é tudo estudo, né? Faz estudo que quiser. Mas tem muita coisa para melhorar a narrativa, porque a Bíblia ela parece incompleta, mas ela não é. O necessário está aqui. Aí o homem vai e cria uma coisa ou outra, aí bota um açúcarzinho, bota um perfume, bota uma purpurina para dar um filme, para dar uma série, para dar um negócio legal. Então, gente, Moisés, quando dá com essa ordem na cara de Faraó, pô, meu irmão, Faraó fala, não vai rolar e tal, isso e aquilo, eu não vou fazer, não vou deixar. E Moisés começa a movimentar com Deus, falar, ó Deus, ele, não, você vai voltar lá e vai falar de novo. E a Bíblia vai mostrar que nos próximos capítulos, depois do capítulo 6 até o 12, que vai ser o nosso dever de casa, do capítulo 6 até o 12, que Moisés vai voltar lá e vai falar para ele assim, ó, se tu não fizer, bicho, vai ter problema para você. E aí vão ser as 10 pragas do Egito. Que é muito maneiro de ler. Muito maneiro de ler. Então, por que eu assim, dei todo esse... Né, a aula de hoje, o que é? É entender que Deus criou Moisés para um propósito muito específico. Assim como ele criou Adão e Eva para um propósito muito específico. Assim como ele criou Noé para um propósito muito específico. Qual foi o propósito, qual foi o chamado de Adão? Qual foi o chamado de Adão? Não fala. Qual foi? Porque você leu. Qual foi o chamado de Adão? Hã? Não, o chamado de Adão. Qual é o... João, você vai dar aula no Gui. Esse é o teu chamado aqui na Fight Sport. Qual é o chamado de Adão? O que Deus falou para Adão que ele vai fazer? Seguir o propósito dele? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Procriar. Encher a terra. Fazer um monte de nego. Dar nome para os bichos. E tal, isso e aquilo, entendeu? Cuidar do jardim. Cuidar do jardim. É esse o propósito. É esse o propósito. Qual é o propósito da Cauane? Fazer bolo de cenoura. Com cobertura de chocolate. Está cumprindo bem. Gostei. 10-10? 10-10. Muito bom. Então, todo mundo na Bíblia que Deus chamou já estava pronto para... Preste atenção no que eu vou falar aqui. Segundo a Bíblia, que é o entendimento que a gente recebe, todo mundo que Deus chama, e esses caras que são super-heróis, todos eles têm um chamado, todo mundo que Deus chamou, ele já capacitou antes. Ele já fez o cara pronto para cumprir o chamado. Então, quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa, se esse alguém fala assim, não, mas eu não... Não, bicho, eu fiz você direito, fica tranquilo, você está pronto para o que eu tenho que fazer. Compara o seguinte, quando você está com a sua faixa marrom na cintura, o seu professor chega para te dar a faixa preta e você fala, não, mas eu não estou pronto, eu quero ganhar um mundial antes, eu quero lutar com fulano antes, eu não estou pronto. O teu professor sabe o que ele espera de você para te botar a faixa preta na cintura.
O propósito tem que ser cumprido, meu filho. Não, mas eu não me sinto capaz. Problema é seu, não estou preocupado com a sua sensação. Estou preocupado com o propósito ser cumprido. Vocês estão entendendo? Se Deus se deixasse levar pelas desculpas de Moisés, não tinha mais povo judeu, está todo mundo morto lá. Não tinha acontecido. Vocês estão entendendo? Então, é importante a gente ter esse entendimento de que quando Deus chama, o cara já está pronto. Ele não vai, tipo, você vai fazer, não, agora eu vou estudar, vou me preparar, vou fazer posição, vou fazer aula particular. Você já está pronto, filho. Você já está pronto. Só vai lá e faz. Mas mantenha-se pronto, né? Continue andando ali para você estar sempre, né? Então, quando Moisés vai cumprir o chamado dele, ele tem várias coisas acontecendo com ele ali. Tem Arão ajudando, tem a irmã dele ajudando, tem os líderes dos israelitas que estão ali, e tem Deus na frente operando os milagres e fazendo as maravilhas dele, que vão ser as 10 pragas do Egito. As 10 pragas que Deus manda sobre o Egito para persuadir Faraó a liberar o povo, para o povo adorar ele e sair fora daquela terra. Por quê? Por que Deus quer tirar o povo do Egito, o povo judeu de dentro do Egito? Porque Deus tem um propósito para o povo do Egito, segundo a Bíblia, que é levar para a terra prometida, uma terra que, entre aspas, né, que está aqui, ela mana leite e mel, ou seja, uma terra abundante, uma terra que tem muita produção, muita produtividade. É uma terra ótima de se morar. Então ele quer tirar o povo para lá. E esse povo, vocês vão ver na próxima aula, vai conseguir sair depois de Deus castigar o Egito de tudo que é jeito e persuadir Faraó para ir para o deserto. Caminho de mais ou menos um mês. Um mesinho, 40 dias. Eles chegariam andando, 3 milhões de judeus, andando pelo deserto até a Terra Prometida. Vocês vão ver que eles não demoram 40 dias, demoram 40 anos. E aí a gente vai entender por que eles vão demorar 40 anos mais na frente. Mas toda essa situação que eu quis explicar para vocês é para entender a força do chamado, a força do propósito para o qual você foi criado. É isso que Deus deixa claro na Bíblia. Isso que a narração da Bíblia deixa claro para a gente. Entendeu? Perguntas sobre toda essa situação que a gente falou agora aí. Alguma pergunta? Uma coisa importante, galera, eu posso estar aqui toda semana contando historinha maneira. É legal pra cacete ouvir da Bíblia. Eu acho bem legal. Agora, se vocês não pegarem, não lerem a palavra, não lerem aquilo ali, isso não vai fazer sentido para vocês. É igual ficar ouvindo historinha. Não adianta. Né? Aprender, eu já falei aqui várias vezes, isso aqui, esse livro aqui, é importante aprender a respeito dele, porque é sobre esse livro que o presidente faz juramento para assumir a presidência do país. Né? Tem que, sabe, é daqui que sai boa parte, se não todo o conhecimento e embasamento de muita coisa que a gente vive hoje, princípios, de tudo que a gente possa imaginar. É muito importante conhecer isso, como é muito importante conhecer a Constituição do país que você mora, como é importante conhecer as leis de trânsito para você dirigir. Entendeu? É um manual, você saber como é que você funciona. Deu defeito, procura aqui. Teve outro cara que teve o mesmo problema que você está apresentando hoje, talvez, e está aqui. E você vai ver ali, pô, esse cara passou por isso. Tiago, Paulo, Pedro, Samuel, Salomão, Davi, Esdras, Abacuque, Naum, Amós. Tem uma galera aqui que passa por um monte de coisa. Dá uma olhadinha para você ver. É importante conhecer. É crucial conhecer. Certo? Fala, Deninho, pergunta. Não sei se você tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Então manda. Um comentário só para dizer que o Arão estava vivo porque ele era mais velho.
Então por isso que ele não caiu na lei do faraó de o primogênito de nascer filho homem. Sim, ele era mais velho. 3 anos mais velho. Isso, ele era mais velho. Então, por que não mataram Arão? Porque Arão nasceu antes da lei ser promulgada lá. E falar que Deus endureceu o coração do faraó para ele Você não chegou lá, você está se precipitando. Não chegamos nas pragas. Sim, mas é para que ele aceite as pragas. Não, para que ele não aceite. Que ele não ceda. Mas a gente vai chegar na próxima. Isso é na próxima aula. Isso é na próxima aula. A próxima aula vão ser os capítulos 6 a 12. Ou seja, do Êxodo. A gente vai sair da onde a gente está nesse momento, que é o quê? Faraó e Moisés e Arão de cara a cara, discutindo quem é mais forte ali, mágica e o caramba, 4. 10 pragas do Egito, endurece o coração, amolece o coração, endurece o coração, amolece o coração, a sanfona do cacete, até Deus conseguir convencer o faraó a liberar. E a gente vai ver o quê? O povo saindo do Egito, a maneira que eles saíram e como que eles chegaram onde eles tinham que chegar através do Mar Vermelho. Muito maneiro. Vale a pena ler. Se você quiser facilitar o entendimento dessa leitura, assiste o desenho animado que eu falei lá, O Príncipe do Egito. Imperdível, desenho da Disney, alucinante, já vi mais de 500 vezes. Já vi um monte de vezes. Vale muito a pena. Você que está em casa também, assiste O Príncipe do Egito, que é muito legal, dá um entendimento muito bom de tudo que a gente está falando aqui. Beleza? Matamos aqui? Aí, ó, cedinho, ó. É isso, rapaziada. Nenhuma pergunta, nada? Moisés, Arão... Na hora que o Moisés chegou pro faraó e com Arão, o faraó não queria matar ele, não? Então, na verdade, quando Moisés chegou para Faraó, não foi o mesmo Faraó que estava lá quando ele matou o guarda, né? Aquele era o outro cara. Então, quando ele chegou lá, já era outro cara. Não era mais o avô dele. Entendeu? Não era mais o avô, nem era o avô dele na época que ele matou o cara. Eu acho que nem era mais o avô dele, não sei. Tem que olhar. Era Ramsés II, que era Ramsés II foi o faraó que estava lá depois. Quando Moisés encontrou lá, quando Moisés nasceu, era o pai dele. Então é como se fosse o tio, né? O irmão da mãe de criação. Mas tem que olhar isso aqui direito, eu não estou chutando, estou falando besteira, talvez. Ele não ficou porque, não, assim, passou o tempo e tal, e o cara chegou, assim... Tenho certeza, Felipe, que o cara, que Moisés, quando chegou lá, chegou com autoridade, bicho. Para você conseguir uma audiência com o faraó, pensa o seguinte, chega um cara que vai falar, meu irmão, vai lá no Trump e fala para ele para liberar... Como é que tu vai arrumar um horário pro Trump ali? Não é assim, né? Então vocês imaginam como é que Moisés chegou no Egito, com que tipo de autoridade que ele chegou no Egito, para falar. Ele chegou dando carteirada. Ele falou, não, eu sou aqui criado no palácio, bicho. Dá licença, chegar aqui e tal. Cidadão egípcio, ele era cidadão egípcio. Nascido judeu, mas cidadão egípcio. Teve reunião Então não era uma... com o irmão dele e com os líderes. Com os líderes do povo que estava trabalhando lá. Então ele Eu fui chamado por Deus. ele chegou lá, só que os caras não sabiam que Deus era esse. Porque os egípcios tinham os deuses deles. E aí, meu irmão... Como é que tu está me metendo sugestão aqui assim? Não é assim não, vai chegar e vai levar o que você quiser? Não. Então, na hora que Moisés chegou lá, ele chegou, com pressão. Ele não chegou de baixinho, não. Ele chegou lá com o sarrafo dele lá, com o irmão do lado, o irmão soltando o verbo lá, o irmão dele falava bem pra caramba, ele era gago. Ele tinha trava na língua. Porque a Bíblia deixa claro ali que ele tinha dificuldade no falar. E é interessante que tem muitos estudos que falam assim, Deus fala assim, quando Moisés fala para Deus assim, mas eu não falo bem, ele falou, eu sei. Quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez o cego? Eu fiz todos eles. Eu fiz você assim. Mas eu fiz teu irmão falando bem pra caramba, eu tinha que arrumar um emprego para ele. Senão ele vai ficar assim de bobeira aí na minha história. Eu quero botar ele para trabalhar também. Então, o propósito de Arão é ajudar a Moisés a cumprir o propósito dele. E isso vai ser assim durante os 40 anos de deserto depois que tem na frente. Isso vai ser muito maneiro. Então, 6 a 12, Êxodo, para a próxima aula. Beleza? É isso, rapaziada. Fala. É legal que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos.
É isso aí. É isso aí. É bem isso aí. Falou? Até semana que vem. Valeu.